Bem-vindo ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje a gente vai falar então da diferença entre três movimentos que tem algumas obras que às vezes podem ser bastante parecidas e podem confundir as pessoas. Então esses movimentos são a pintura metafísica, também chamada de arte metafísica, o realismo mágico e o surrealismo. O primeiro então a aparecer foi a pintura metafísica, ou a arte metafísica, que apareceu em 1917. Quando os dois artistas que compõem esse movimento, sim, são só dois artistas, pelo menos oficialmente, foram então o Giorgio de Chirico e o Carlo Carrà, que tinha sido futurista, mas a maior parte dos futuristas mudou de estilo depois da Primeira Guerra. Então o que acontece então? Que aqui, na pintura metafísica, a gente já tem muito da história do sonho, que a gente também vai ver muito no surrealismo, e também a justaposição de objetos que geralmente você não veria juntos na vida. Então, por exemplo, uma luva de borracha e uma praça, por exemplo, né? Hoje em dia a gente pode até ver por causa de uma instalação de arte contemporânea, sei lá, mas na época não era um rolê que tinha muito, né? E mesmo no dia a dia, assim, a gente não vê uma luva gigante, né, vermelha. Enfim, então tem essa aura de sonho, tem um rolê de mistério, esse rolê de mistério que a gente também tem no realismo mágico. Mas no realismo mágico, aí você já não tem essas justaposições estranhas de objeto. A priori parece que é uma paisagem normal ali, uma cena normal que você tá vendo no realismo mágico. Depois que você vê com um pouco mais de atenção, você vê que tem algo de esquisito, algo de misterioso, algo de inquietante, que também tem na pintura metafísica. Na pintura metafísica, geralmente a gente não tem gente nas pinturas, enquanto que no realismo mágico e no surrealismo, algumas vezes a gente tem. E o surrealismo leva mais longe ainda essa história do sonho e do inconsciente com o automatismo, por exemplo. Então, criando escritos ou pinturas ou colagens, enfim, vários tipos aí de arte de maneira aleatória, ao acaso, o que não acontece nas outras duas formas de arte. As outras duas formas de arte, inclusive, têm uma técnica muito mais próxima da técnica tradicional acadêmica, né? Eles tentam representar os objetos como eles são. Mesmo se na pintura metafísica a gente tem umas sobreposições estranhas de objetos, esses objetos são representados de maneira realista. O surrealismo já não necessariamente é assim. Alguns artistas fazem isso. Por exemplo, o Dalí, que faz isso com maestria, falava-se até que ele pintava sonhos, realmente, porque é muito perfeita a técnica dele. O Magritte também, mas alguns outros artistas surrealistas não têm muito essa pegada, por exemplo, o Max Ernst. E o surrealismo foi inspirado tanto pela arte metafísica, né, pintura metafísica, quanto pelo realismo mágico. E as obras surrealistas não necessariamente vão sempre ter essa aura tão inquietante, tão misteriosa, que tem os outros dois movimentos. Então eles são ligeiramente diferentes e tem aí contextos diferentes, né? A arte metafísica nasceu em 1917 e foi super curtinho, durou pouco tempo porque os dois artistas brigaram. O realismo mágico surgiu inicialmente na Europa, mas depois foi muito importante nos Estados Unidos. E o surrealismo surgiu primeiro na literatura, com o André Breton, que publicou em 1924 o Manifesto do Surrealismo, e depois teve uma importância aí durante muitos anos. Por isso que o surrealismo é o mais conhecido aí dos três. Ele continuou com artistas produzindo muito, né? Por exemplo, o Dalí, que foi um artista muito famoso, o Magritte, também muito famoso. Durante muitos anos, esses artistas continuaram produzindo essas obras. E alguns desses artistas alcançaram o estrelato, por exemplo, o Dalí. Então, acaba sendo um movimento mais conhecido. E às vezes a gente vê uma dessas pinturas, né, de um dos outros movimentos, a gente pode até falar, pera, é surrealista? Mas a gente tem que ver ali algumas dessas características que eu falei e também o artista que fez. Olha, que contexto desses três ele está inserido. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender pelo menos um pouquinho a diferença entre esses três movimentos. A gente ainda vai falar mais aqui no canal de surrealismo e de realismo mágico, porque pintura metafísica a gente já falou. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser assistir e saber mais. Então é isso, beijinhos e até a próxima!